Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula de matemática, conteúdo para o 9º ano. Hoje a gente vai resolver exercícios que envolvem valor de função, né? Lei de formação de função e tudo mais. Então, vamos lá. Primeira questão, primeiro vamos relembrar, né, o que é a função. Eu lembro que quando eu dei essa aula para vocês, eu frisei bem que a ideia de função é uma ideia de uma transformação de um valor que entra, né? E eu associei a ideia de função à ideia de uma máquina, né? Você entra com um valor x, um número real, por exemplo, nessa função, essa máquina transforma esse valor numa imagem chamada f de x, certo? Então o conceito de função é de extrema relevância para a matemática. Função é basicamente o nome que se dá para uma relação entre duas grandezas, sendo que uma delas a gente chama de independente, né, que é a variável que entra, e a outra de dependente, que é a variável que sai da máquina. No seu livro didático, a definição é escrita da seguinte forma: é uma relação entre dois conjuntos não vazios A e B, tal que para todo elemento de A existe um único elemento correspondente em B. Para o nosso contexto aqui, esses conjuntos A e B muitas vezes representarão as tais grandezas que inicialmente citamos, ok? Então a ideia de função, gente, é uma ideia de uma transformação de um número por meio de uma máquina, né, da lei de formação dela, certo? E ela vai, na verdade, se constituir como uma relação entre dois conjuntos não vazios. No nosso contexto aqui, nas nossas contextualizações, geralmente essa relação vai se dar entre grandezas que se envolvem, que tem alguma relação de dependência entre elas, certinho? Então vamos aqui fazer as nossas questões, resolver os nossos exercícios. Exercício 1. Na compra de um carro, devemos sempre estar cientes de que, com o passar dos anos, o valor desse bem se desvaloriza. Suponha que um automóvel, atualmente 0 km, valha R$ 80 mil. Segundo especialistas, o valor desse carro sofrerá uma desvalorização constante de R$ 2 mil por ano, né, de uso. Então, de acordo com esse modelo, responda. Letra A. Quais são as grandezas que estão envolvidas? A forma como elas se relacionam é uma função? Então vamos lá, gente. As grandezas envolvidas são o valor do automóvel, certo? E o tempo de uso do mesmo. A relação entre elas será uma função do valor do automóvel em relação ao tempo. Note que para cada ano a gente tem um único valor associado para o carro, né, em função desse ano. Então aí, gente, quais são as grandezas? Nós temos o valor do automóvel, é uma grandeza, representa um valor numérico, né, associado a uma medida, que é dinheiro. E nós temos o tempo, que também é uma medida associada, né, no caso aí, a anos. E aí o que acontece? O valor do automóvel ele vai depender da quantidade de anos, certo, que ele está sendo usado. Então nós temos uma dependência aí entre duas grandezas. Então isso é uma função. Ainda sobre o exercício 1. Qual a lei de formação que expressa o preço do automóvel após X anos de uso? Aqui eu quero generalizar a expressão, né, que vai representar o valor do carro X anos após a aquisição dele. Vamos pensar com números primeiro. Após um ano de uso, qual vai ser o valor do carro? Vai ser 80 mil menos 2 mil multiplicado por 1, porque passou só um ano de uso. Daria 78 mil reais. Após 2 anos de uso, seria 80 mil menos 2 mil multiplicado por 2, que daria 80 mil menos 4 mil e daria 76 mil reais. Isso quer dizer que após X anos de uso, a fórmula que vai representar o valor do carro vai ser 80 mil, né, menos 80 mil menos 2 mil multiplicado por X. Então, a lei de formação, né, que representa essa função, ou seja, o valor do carro, que eu vou chamar de f de x, X anos de uso, ele é representado pela função cuja lei de formação é 80 mil menos 2.000x, em que f é a variável dependente que representa o valor do automóvel após X anos de uso, ok? Então agora vamos resolver a letra C. A letra C fala o seguinte: qual é o valor do automóvel daqui a 20 anos? Agora na letra C, ele quer saber o valor da função, né? O valor de f de 20, certo? Então nesse caso, basta calcular o f de 20.
Professor, como é que eu calculo o f de 20? Ora, eu pego a lei de formação da função e no lugar do x eu coloco 20 e calculo, né, qual vai ser o valor dessa expressão numérica. Então, f de 20 é 80.000 menos 2.000 multiplicado por 20. Isso vai dar, então, 80.000 menos 40.000, né, que já é 20 multiplicado por 2.000 é 40.000. 80.000 menos 40.000 dá 40.000, já que 40.000 é metade, né? Então, após 20 anos de uso, o valor desse carro vai ser R$40.000, certinho? Exercício 2. Recém-formado em Direito e aprovado na prova da OAB, o advogado Matheus pretende montar seu escritório de trabalho. Para tanto, ele montou a figura exibida abaixo que representa o seu projeto, certo? Em que o comprimento do estacionamento vale 30 metros. Sua esposa, formada em matemática, sugeriu que o segmento DE tenha a mesma medida do segmento BG, ou seja, ela ordenou que este lado aqui ele tenha a mesma medida deste lado aqui, ó, certinho? Matheus, sem opção de escolha, acatou as ordens de sua esposa e assim procedeu no projeto. Determine a lei de formação que expressa a medida da área do escritório em função da medida de DE. Então, gente, automaticamente, ao se ter a medida do segmento DE, automaticamente a medida do segmento BG será a mesma. Então, esse projeto aqui vai ter que ser modificado pelo Matheus, né? Então, vamos lá. Então, vamos aqui resolver agora a questão. De acordo com as ordens de sua esposa, o segmento AB, né, vou colocar aqui para você, ele vai ter, né, observe que o segmento EF mede 30 metros, já que o comprimento do estacionamento é 30 metros, ok? O segmento BG vai valer X e o segmento DE vai valer X, porque esses dois segmentos precisam ter a mesma medida, ok? Então, gente, ó, observe que o escritório do Matheus, ele tem o formato de um retângulo, certo? Então, o segmento AB, ele vai medir 30 menos X, porque esse segmento todinho aqui, gente, ó, de A até G é 30. Aqui já tem X, então aqui é 30 menos X. O segmento AE, de D até E, mede X. Então, o segmento AD mede 12 menos X. E aí você lembra, né, que a área de retângulo é dado pelo produto, né, do comprimento pela largura. Então, o comprimento seria 30 menos X e a largura seria 12 menos X. Então, como é que eu calculo a área de retângulo? Multiplico essas duas medidas. Então, eu chamei de A de X essa função, certo? Então, ela vai ser dada por 30 menos X vezes 12 menos X, certinho? Isso vai dar, então, né, aí você desenvolve, a gente faz aquele famoso chuveirinho, né? 30 vezes 12, 360. 30 vezes X menos 30x. Menos x vezes 12, menos 12x. Menos x vezes menos x, mais x ao quadrado. Então, gente, ó, agrupando aqui os termos semelhantes, nós vamos ter que A de x é dado por x ao quadrado menos 42x mais 360. Essa expressão aí vai representar a área do escritório em função da medida de DE, x. É claro, gente, que essa medida x ela não pode ser qualquer número real. Ela tem que ser um número real menor do que 12, né, entre 0 e 12, para poder fazer sentido, certinho? Mas o importante aqui é a gente encontrar a lei de formação que representa a área do escritório de Matheus, certinho? Próximo exercício. Dona Joanina é professora de uma turma de ensino fundamental 1. Nessa turma há ao todo 40 alunos. Ele pretende escolher nessa sala N crianças para distribuir igualmente 20 brinquedos entre elas. Pergunto para você, vamos determinar a lei de formação que nos diz a quantidade de brinquedos que cada criança receberá e determine também a quantidade de brinquedos que cada criança vai ganhar caso 5 delas sejam contempladas. Então, gente, para resolver essa questão aqui, né, a gente vai primeiramente responder a segunda pergunta porque ela vai nos dar a ideia da expressão geral da lei de formação. Então, se forem escolhidas 5 crianças, como é que eu vou fazer a divisão, né? Eu vou pegar 20 e vou dividir por 5, já que eu quero distribuir igualmente. Então, 20 dividido para 5 dá 4.
Isso quer dizer que cada criança vai receber 4 brinquedos, já, ok? Já que essa distribuição, né, ela deve ser igual. Ao ser escolhidas N crianças, a função que nos fornece a quantidade de brinquedo recebido por cada criança é dada pela lei de formação f de n igual a 20 sobre n, já que o quociente 20 sobre n vai me informar, certo, quantos brinquedos cada criança vai receber. Agora aqui, gente, é importante, aí é a nossa lei de formação, tá? Aqui é importante que a gente compreenda o seguinte, que essa função, o que é o domínio dela? São os valores que n pode receber. Nesse caso aí, como eu vou distribuir 20 brinquedos, eu não tenho como distribuir de forma igual 20 brinquedos para 40 crianças, por exemplo, né? Por quê? Porque eu tenho aí uma quantidade inteira de brinquedos. Então, nesse caso, o domínio dessa função, ou seja, os valores de n que fazem sentido, né, aí nesse contexto do problema, são números naturais que são divisores de 20. Aí você lembra, 1, 2, 4, 5, 10 e o próprio 20. Ou seja, os valores que poderiam pertencer ao domínio dessa função é o número 1, o número 2, o número 4, o número 5, o número 10 e o número 20, porque somente eles se encaixam no contexto do problema, certinho? Observe que 12, por exemplo, não poderia entrar no domínio, porque 12, né, não é divisor de 20, ok? Então se atente também para essa ideia de que quando tem uma lei de formação, é importante observar quais são os valores que podem, de fato, entrar naquela variável, certinho? Então, finalizando, e por hoje é só. Em nossa aula, resolvemos exercícios sobre lei de formação de funções e cálculo do valor de função. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aí relembrado os conceitos de função, o conceito de valor de função. Depois compareça na plataforma, assista novamente essa aula, resolva bastante exercícios. Fique com Deus e até a próxima.